Olá, tudo bem? Tá começando mais um programa Vida e Saúde. É muito bom estar aqui com você, é muito bom aprender e hoje a gente vai falar diretamente para você que usa a sua voz como ferramenta de trabalho. Antes eu quero convidar você para refletir em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A palavra de Deus diz tudo que você possa usá-la para ser o seu guia prático em toda a sua vida. No programa de hoje a gente vai falar sobre a voz como instrumento e também vai ter receita. A gente vai fazer daqui a pouquinho aqui um chazinho para tratar a voz e também para aproveitar esse climinha mais frio. A gente está aqui com convidados especiais, a gente está aqui com a doutora Rejane, que é fonoaudióloga. Obrigada pela participação, doutora. Obrigada a vocês, uma alegria. A gente está aqui com o Sandro, hoje é novidade. Sandro também tem anos de experiência, hoje não está mais atuando como locutor profissional, mas faz aí alguns trabalhos. Obrigada dos voluntários. É, isso aí. Obrigada pela participação, Sandro. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. E a Melissa, que é cantora, que também é profissional da voz. Obrigada pela participação, que Melissa. Super amo e super indico Vida e Saúde. Verdade, a Melissa está sempre junto com a gente, faz receitas deliciosas em casa e eu quero desafiar você. Entra lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá você tem receitas para receber quem você quiser em casa, receitas para reunir a família em torno da cozinha, receitas para surpreender. E olha, melhor de tudo, todas saudáveis e naturais, tá bom? Aproveita para compartilhar. E eu quero convidar você também para ganhar presente da Novo Tempo. Olha só, essa é a revista Fique Leve, antes que fique para o final do programa, né, gente? Essa é a revista Fique Leve. Lá no nosso blog, você acessando, tem uma janelinha, um íconezinho com essa revista. Clica lá, preenche com seus dados e vai chegar tudo gratuitamente na sua casa, sem surpresa, tá bom? Conteúdo de primeira. Conteúdo de primeira. Rejane, professores, palestrantes, radialistas, locutores, cantores, dubladores e a lista segue. Apresentadores. Todo mundo parece que acaba usando a voz como ferramenta de trabalho. A gente tem a tecnologia, a gente tem muita coisa auxiliando, mas a voz é insubstituível. Como é que a gente faz para manter essa ferramenta afiada e pronta para uso por um longo período de tempo? A primeira coisa que a gente precisa é entender do funcionamento dela. Então você precisa entender um pouquinho que para você falar bem, você precisa respirar bem. Se você não tem uma boa coluna de ar, se você concentra o ar muito aqui na parte superior do teu tronco, você vai sustentar por menos tempo essa tua frase, ou você vai falar e vai entrar em ar residual, o que vai fazer você fazer mais esforço e vai ser prejudicial para você. Você precisa saber aquilo que pode ser bom para a voz e aquilo que não é bom para a voz. Você precisa saber que ao você falar, você deve sempre buscar falar de maneira suave. Prega vocal são 2 pregas muito delicadas mesmo que nós temos aqui na laringe. E frente à quantidade de agressões e abusos que nós fazemos, elas até poderiam sofrer lesão e traumas maiores do que sofrem. Prova de que elas até por serem delicadas suportam grandes demandas. Mas no caso desses profissionais, a gente vai pensar que a demanda ela é intensa e por tempos mais longos também, prolongados. E isso te torna com mais probabilidade de fazer lesão, alteração, se você não usa bem. Por isso os professores, na verdade, de todas essas pessoas que você levantou como profissionais da voz, que de fato são, acabam sendo aqueles que mais prejuízos têm na voz. Os professores. Os professores. Por quê? Porque a condição de trabalho deles se torna bem
pior, desfavorável Muito do tempo que o advogado, do que o fonoaudiólogo, do que o apresentador, do que o do que o próprio cantor. músico. O cantor, ele tá bem Parecido. Tá ali, tá Mas ali. assim, É o dificilmente você vai cantar de manhã e à tarde direto, como é o professor em sala de Todos aula. os Mas dias a- da semana. O que pega muito no cantor, muitas vezes, é a condição para o canto. É. Então, assim, aquele cantor que tá, né, assim, bombado já, que já tem um público, ele faz um show numa condição mais humana, no sentido de com condições acústicas. Tá falando de... né? Tá. Né? Agora, você tem um monte de cantor aí que tá lutando pelo espaço dele, que ele faz 2, 3 shows De numa horas, às vezes, noite. né, também. É, Não é ele o sai de um nosso lugar caso, né, do nosso extremamente Vai pro outro. ruidoso e vai para um outro que também não é favorável. Então, eles também tendem Meio a ter próximos ao mais professor. problemas. Mas disparado em pesquisas, se você pergunta sobre impacto na voz, em locutor, em ator, em professor, em cantor, os professores vão estar disparados como aqueles que mais sentem impacto sobre a voz. E agora a Regiane pode falar com mais propriedade ainda, porque a Regiane também é professora. Ela Também. atende na clínica, mas também é professora. Também. Agora eu queria saber o seguinte, Sandro, você atuou na área por 16 anos, Sim. mais ou menos. Existia alguma coisa que você fazia de preparo? A doutora Regiane mencionou aqui a postura, hidratação. O que você fazia? Ou faz ainda? Sinceramente, eu acho que eu só hidratava com água mesmo, porque a gente não tem esse costume, esse bom costume, nem tinha esse né? conhecimento, Esse conhecimento. Não era passado também pra gente, qualquer curso que você faz hoje de locução, pouco se fala sobre exercício, isso é um erro muito grande. Mas depois, quando a gente tem a primeira dificuldade, a gente visita os profissionais e tal, aí a gente é bem orientado. E aí começam os exercícios para a gente fazer uma boa locução. Mas a grande preocupação, eu creio, dos locutores é a questão da disciplina. Porque a gente vai para o dia a dia e isso não tem que fazer parte do teu cotidiano. Você se prepara antes de entrar no ar para você ter uma voz acordada, né? Porque você chega de manhã cedo, locutor de manhã cedo, tipo 5 horas da manhã. Você Tá com a canta, voz chupar uma lá, balinha. A boca Tá mesmo, ele tá meio muito mole, recém grave. acordou. A gente não pensa articulação, nisso, né? viu? A gente não pensa nisso, mas tem musculatura, tem aí a voz, a tonalidade, a colocação da voz no lugar certo. É. Fala um pouquinho disso pra gente, doutora. Deixa eu só Pode pegar falar. essa parte que você falou. Tem um exercício, eu acho muito legal, não sei se você vai comentar sobre ele, sobre da caneta, né? Que geralmente eu acho que os locutores acabam fazendo para acordar, Um assim, passa por outra técnica, a né? questão da É mais rápido e pronúncia, fácil. essa articulação, né? Você conta ali de 1 a 100, forçando um pouco a língua ali com a caneta atravessada, enfim, isso é uma boa coisa. Para gravar também em estúdio, eu gosto de fazer esse exercício antes, né? Coloca Aumenta a caneta dicção. na boca Isso, e aí fica conta até 100. Isso, conta. É muito engraçado, não vale rir, né? A gente fala, aliás, os exercícios são todos Então, bem todos vocês, faz engraçados. de conta que é uma caneta. Assim, né? 1, É. 2, 3, 4, Sim. 5, 6. Eu não sei se é saudável, depois ela vai falar, mas a gente funciona Facilita. na prática pra gente dar mais dicção. Depois você né? consegue abrir mais, Falar mais. pronunciar melhor as palavras. Por quê, doutora? Então, esse é um exercício de sobrearticulação, né? Esse exercício que eles Demonstraram e assinalaram. mencionaram. Literalidade, né? Quando você coloca o único cuidado que a gente tem que ter, e ainda bem que eles falaram que é uma caneta, né? Porque Sim. a caneta, Retinha. a espessura dela é pequena. Porque a gente tem que ter cuidado com essa articulação. Porque dependendo, você pode sobrecarregá-la. Durante muito tempo na fonoaudiologia, não sei se o Sandro recebeu essa orientação, se trabalhava com a rolha. A rolha Sim, verdade. né? E ela é uma espessura muito larga. Espessa. Então, quando punha aqui, abria muito a boca e gerava uma podia sobrecarga dar uma importante lesão de ali. ATM. Ok, Que forçava. as pessoas depois relatavam que terminava o exercício e estavam sentindo dor. Então, o exercício Uma não tem que caneta te não dar dá dor, não, gente. ok? Então, a caneta, eu posso fazer uma comparação dedo. com o dedo, né? Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Empurrando a 9, língua. 10. E você está fazendo bem articulado. Ele te obriga, como você não pode abrir e fechar a boca, ele te obriga a usar lábio, a usar língua. Pra E projetar quando melhor. você tira, né, no caso, aqui o meu dedo ou a caneta, você vai falar, você exagerou tanto o movimento que você consegue falar com mais amplitude. É a mesma história de repente, fazer treinamento com um saco de areia, com um saquinho de peso nas pernas. Isso. Tá exagerando. Eu vou roubar a Melissa um pouquinho aqui pra cozinha, Melissa. A gente vai preparar um Oba. chazinho agora. E chefes. chá pra tratar a voz. Enquanto isso, eu queria saber da doutora Rejane. Estilo de vida, existem alimentos que podem atrapalhar o profissional da voz? Vem pra cá, Melissa, comigo. Existem vários. A literatura descreve vários e vários alimentos que prejudicam. Entre eles, a literatura aborda os derivados de leite, alimentos gordurosos, muito condimentados. Por quê? Porque eles vão gerar, primeiro, uma sobrecarga sobre o sistema digestivo. E na medida em que ele aumenta a demanda do sistema digestivo, você tem uma diminuição da possibilidade do teu diafragma trabalhar, o que é importante e necessário para a respiração. Esses alimentos também, eles vão ter um impacto sobre questões de irritabilidade, tanto de mucosa, quanto de questões relacionadas a refluxo, e isso para a voz é extremamente nocivo, é extremamente ruim. A Melissa tá concordando aqui, a questão do refluxo. Porque o refluxo, a questão do pigarro, né, que a gente fala também, a questão do leite. Eu parei também de usar esse tipo de alimento por esse motivo. E o alho também, como eu já expliquei no outro programa, ele me causa um pouco de azia, um pouco de acidez, assim, e o refluxo. Então, eu já tive que parar de cantar durante 7 meses, em função de não saber que eu tinha essa sensibilidade à questão do alho, né, da ingestão do alho, principalmente se for frito, né? Então, nas receitas do Vida e Saúde, quando tem alho, eu dou uma adaptada. Tá bom. Assim. Ela tocou num ponto importante, porque ela é sensível ao alho, mas nem todo mundo vai ser sensível a esses alimentos que você mencionou. Exatamente. E tudo isso que eu estou considerando, a gente vai pensar sempre que você vai ingerir ou deixar de ingerir se ele te causa impacto sobre a voz. Então, assim, eu tenho que dar aula. Então, eu sinto que os derivados de leite me prejudicam. Então, eu não vou consumir derivados de leite antes de ir dar aula. Porque é onde eu vou fazer o uso da voz. Tá Eu vou me apresentar, eu vou cantar, vou gravar o meu CD, o meu DVD. Há uma alimentação toda Eu vou especial, fazer né? uma ingestão de alimentos que eu sinto que propiciem maior fluidez, maior facilidade, maior sensação de conforto, tanto... A digestão vai ser mais Isso, rápida, enfim, né? Por exemplo, uma cebola crua de manhã Mentira. é fantástico isso. Nossa, A voz, quem quiser ter uma voz você- grave, né? Você tá aproveitando que a Mandar Melissa não tá aí do teu lado pra todo mundo apertar o seu embora. pé aí, né? Cebola crua Sim, não, uma gente, delícia é brincadeira. essa bola. Vamos falar de um chá que vai tratar a voz, tá? Esquece a cebola de manhã. Você vai precisar do seguinte, 3 raminhos de orégano fresco. A gente já pegou aqui da nossa hortinha. Ai, ó. que delícia, isso é um privilégio, gente. Pegar da hortinha assim. Tá cheiroso. A gente vai colocar aqui, olha, em 500 ml de água fervente. Acho que eu tô abrindo aqui sem poder. Isso. Vou colocar aqui dentro, a nossa água já ferveu, os raminhos. Vamos espremer limão. Não sei se você consegue espremer aí, Melissa. Vou dar um jeito aqui. Se você quiser espremer aqui, talvez Vou. seja mais Melhor. fácil para Vai você. colocando os E a gente vai usar 3 colheres de sopa de mel. Só isso, gente. A gente vai deixar isso aqui paradinho aqui por 20 minutos. A gente esqueceu de dar uma amassadinha no... Verdade, né? No O limão limão, tá né? meio seco, Melissa. Foi falha minha. Que nada, a gente dá um... Pra que serve o exercício, né? Bom, aí a gente vai fazer o outro chá, que é o seguinte. É um chá de cenoura. Olha que interessante. A gente vai ferver a água. Vou ligar aqui, vou colocar essa panela para ferver. São 3 xícaras de água. Vou colocar aqui, já tá na medida. 3 xícaras de água, a gente vai usar também uma cenoura ralada. Tô colocando limão aqui, tá? Pode pôr o limão, Melissa, a gente vai abafar isso aí um pouquinho, até a hora da gente beber ali. Vai ficar bem suave.
Tem gente que acha que orégano é só pra tempero, né? pizza, não é não. Ixi, eu não achei o encaixe aqui. Quero ver se já fica bom. Do viu? ladinho. Aí, pronto, Melissa. Fervendo aqui, eu vou colocar um abacaxi picadinho, vou pedir pra Melissa picar. E a cenoura É uma raladinha. fatia, né? Uma fatia bem generosa a gente tá usando aí. Fationa. E a cenoura ralada a gente vai colocar aqui. Aí você pode colocar um pouquinho de mel ao gosto. O interessante é que você vai deixar isso aqui fervendo por mais ou menos uns 5 minutinhos. Esse é diferente o processo. Esse a gente ferve e coloca os ingredientes. Esse aqui a gente coloca os ingredientes e ferve, tá? Vou pôr aqui. Já tá começando a borbulhar nessa água. Esse fogão tá rápido hoje. Você bebe chá antes de cantar, Melissa? Eu não costumo beber muito chá, não. Mas eu gosto. Senão dá vontade de ir no banheiro no meio da apresentação, exatamente. né? É bem diurético. Abacaxi é direto. Pode colocar aqui, Melissa. Neste, né? Deixa eu colocar aqui primeiro. Ó, vou mexer. Eu não sabia que cenoura era uma coisa legal. Abacaxi eu já Também sei não. porque ele fluidifica a secreção. Junto com a cenourinha Pode aqui, né? colocar. Pronto. Enquanto o nosso chazinho chega no ponto certo aqui, a gente vai acompanhar uma matéria interessante de um ícone do Brasil que usou sua voz marcantemente. A gente vai tentar entender como é que ele se cuida ainda para manter a performance e a voz sempre a postos. A voz é algo realmente importante. Nós a usamos em vários momentos, seja chamando seu filho para almoçar ou numa roda de bate-papo entre amigos. Mas ficar sem voz está fora de cogitação, não é mesmo? Você já parou para pensar que existem pessoas que usam a voz como ferramenta de trabalho? Professores, jornalistas, locutores, palestrantes são algumas dessas profissões. Mas existe um cuidado necessário com a voz. E hoje eu vim conversar com um especialista, um profissional da voz. Eu tenho certeza que você aí em casa já se encantou com essa voz. Cid Moreira. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, muito obrigada, Bem-vinda, viu? Um beijo. É 2, né? No Rio é 2, né? É, e em alguns lugares 3 até. 3. Eu tô acostumado com um só. Mas você falou sobre os cuidados da voz, né? Isso. Eu não me preocupava muito com isso, né? Mas quando comecei a me preocupar, eu usei durante um grande período, assim, aquele sal marinho. E eu pedi sempre uma pitadinha daquilo. Então eu botava na panela o sal, que o sal, sei lá, solta mais a voz. Então esse foi o período do sal. Daí, conversando com uma cantora famosa, colega na época, isso é século passado, eu estou falando. Tempos atrás. A Elisete Cardoso, não sei se você já ouviu falar. Já, com Ela certeza. falou assim, Cid, você sabe o que eu uso e me dou muito bem? É cravo da Índia. Eu falei, aquilo, então daí eu comprei um vidro assim, cheio de cravo, aí passei a usar o cravo da Índia. O que eu ganhei com isso? Uma tremenda gengivite. Bom, aí qual a terceira opção? E eu estou com ela até hoje, e já mostrei, estava até num programa de televisão, e perguntaram o que eu usava, eu falei, está aqui, ó. Hoje, por acaso, eu não estou, mas eu uso gengibre. Gengibre. Eu corto assim em fatias, né? Então, dou uma mordidinha naquela fatia e boto aqui entre os dentes. E aquilo é sensacional, é adstringente. Isso antes de fazer uma locução, uma apresentação? Não, normalmente. Além de esses exercícios vocais, essa preparação vocal, você acredita que estilo de vida é essencial também para manter a voz saudável? Olha, eu não sei porque eu não quero ser pretensioso, mas eu tenho que, no meu caso, eu acho que eu fui preparado por Deus. Pelo seguinte, meu pai era bibliotecário, então tínhamos uma pequena biblioteca. E no meio desses livros tinha lá o Manual de Saúde, editado pela Casa Publicadora, mas aquilo ali me deu assim
uma visão diferente de como eu devia agir em relação ao cuidar do corpo, etc. Então, cuida do corpo por completo, né? Não só a voz, mas todas as partes do corpo. Que Deus abençoe e continue abençoando sua linda voz, inspirando diversas pessoas, viu? Muito obrigada. Ok. Tchau. Tchau. Que legal, né? Todo mundo... Eu acho que quem tem essa voz maravilhosa, Melissa, às vezes não começa já cuidando. Parece que se cuida ao longo do caminho. Quando vem os problemas, a gente acaba descobrindo o que eu posso fazer ou deixar de fazer, né? Por exemplo, ele falou do gengibre, né? Pra mim, o gengibre não dá muito certo. Parece que meio que queima a minha prega vocal. Eu sinto assim. Então, é como ela falou, tem alimentos, tem ingredientes que são bons para umas pessoas. A gente tem que ir testando, na verdade, né? E conversando com profissionais. Os profissionais vão dar o norte. Vamos levar para lá, Vamos. Melissa? Já tá... Olha, nosso chazinho ficou com uma cor linda. Rejane, é o seguinte, quais são as consequências da gente cometer desequilíbrios e abusos vocais? Além do prejuízo de ficar sem voz, né? Então, Você o que vê se você pode? vai, o que você vai conseguir com isso é ter um distúrbio da voz, Tá. que ele pode ser permanente, no sentido de você lesionar mesmo a prega vocal, e aí você precisar, para corrigir, trabalhar com exercícios ou até mesmo com cirurgia, para você reaver o prejuízo que você causou. Ou Com licença. você vai ter temporariamente um prejuízo. Então, aquela pessoa que vai assistir um show, vai no estádio de futebol e grita, ele vai ter uma rouquidão. Inevitavelmente ele vai ter uma rouquidão. É bem comum. É bem comum. Só que isso foi um trauma que ele causou e Temporário ele vai ali. ser temporário. Ele não vai continuar gritando, vai se aquietar e vai passar. Só que no caso do professor, ele nem grita como o torcedor que foi no estádio de futebol, mas ele usa muito, por exemplo, da alta intensidade por conta do barulho que tem dentro da sala de aula com os alunos e muito, é corriqueiro nas escolas, você ter muito ruído externo competindo. E aí o professor, na tentativa de se fazer ouvir, na tentativa de Sobrepor, se né? fazer entender, ele fala cada vez mais alto e mais forte. E isso por períodos longos. Então isso gera desgaste, isso gera trauma. Ainda mais se ele foi no jogo de futebol no dia anterior, né? Exatamente. Então, o Tá que uma delícia esse chá, tá Aí eu quero maravilhoso, provar. Vou experimenta. experimentar, mas Tá é verdade quente, que foi hein? cenoura aqui? Cenoura, você não pode com cenoura? Vai de novo. Não, Não, fala que isso não- pra mim, porque eu tenho outro chazinho aqui Não, agora. deve estar tem uma sim, delícia. tem sim, pode Com falar. certeza, pelo Cenoura. cheirinho. Ele Agora, gosta de cenoura. Cenoura, Eu nunca tomei um abacaxi. chá de Eu também cenoura. não, é novidade isso eu aqui vou também. experimentar. Tá bom, tá muito na bom. colherinha. Me fala uma coisa, doutora, o que é esse negócio de voz plena? Voz plena é quando você usa a sua voz com todas as capacidades, com todos os harmônicos, com toda a potencialidade que ela tem. Sem causar danos. Por isso ela é plena, né? Por isso você chegou na voz plena. E porque você está usando assim, você não está causando dano a ela. Mas ninguém chega a uma voz plena sem trabalhá-la, O cuidado, né? entendeu? Uma voz plena, ela é adquirida, você aprende a usá-la, você usa de maneira correta, você tem cuidados com ela. Então eu devo, nesse caso, buscar um profissional, um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, para que eu aprenda, então, digamos, exercícios apropriados, personalizados para cada pessoa, creio, para a gente ter uma locução melhor, um canto melhor, um trabalho profissional melhor com a voz. Eu estou perguntando isso porque eu e o Cid Moreira estamos, acho que, no mesmo barco. Então, a gente estava aqui conversando antes de que, assim, na verdade, o ser humano, ele não quer o trabalho. O ser humano, ele quer o resultado, sem o trabalho. A
gente em é todas as preguiçoso. coisas da Todas vida, as né, coisas. Denise? verdade, E na a gente é voz preguiçoso, também. não Quando quer a gente fazer. fica pensando, que chá que eu tenho que tomar? Ó, O tem que uma outra eu tenho que opção comer? Aham. Que resolve a minha voz? Rapidinho a gente quer. Não Rapidinho. existe uma pílula, não existe alguma coisa que você vai ingerir e que ela vai tornar a sua voz límpida, fluida e perfeita. O que existe é uma somatória de ações que você faz. Ao você escolher cuidar do seu corpo, a gente não falou aqui, mas de uma coisa que tem uma relevância muito preponderante na Fala voz. agora. O sono. Claro, gente, A é gente mesmo. tem que Realmente. dormir. Gente, eu preciso dormir para muito. repousar e ter boa voz. E não ficar pigarreando, eu também tenho que, né, me controlar. Tossir faz mal? O ato de tossir gera um atrito brusco entre as pregas vocais. Esse atrito, ele não é bom. Agora, eu tô tossindo porque eu tô resfriada. Então, se eu tô tossindo porque eu tô resfriada, naturalmente a minha prega vocal já está mais inchada. Porque toda a mucosa está edemaciada. O que eu preciso fazer? Me hidratar para que esse atrito seja o menor Mais suave, possível essa tosse. e poupar ao máximo que eu posso a minha voz. Por exemplo, a Melissa não vai marcar daí gravação para esse período. Um outro problema que a gente não abordou também, que tem impacto vocal, eu sinto muito na minha voz, para as mulheres, é o pré-menstrual. Olha só. Por causa da retenção Até de líquido. isso. Eu sinto na minha voz muito mais cansaço, eu entro em fadiga Fica muito mais mais grave, fácil quando eu tô em pré-menstrual. A Regiane comparou aqui no outro programa o uso da voz e também a técnica com atividade física. Ninguém chega no primeiro dia da academia dando o seu melhor desempenho. É necessário que haja um treino, que haja um fortalecimento para que você adquira graus de conquistas aí. Exatamente. Segue isso para quem usa a voz como ferramenta? Sim. Interessante isso. Sim. Você depende. Então você precisa ter bons hábitos alimentares. Porque se você vai ter bons hábitos alimentares, você não vai ter refluxo. Porque você sabe o que você pode comer e o que você não pode. Se você tem bons hábitos, você tem uma boa hidratação. Se você tem uma boa hidratação corporal, aqui vai estar hidratado também. Se você dorme bem, também você vai ter qualidade de vida. Tem uma questão rapidinho aqui do sono. Não deveríamos dormir logo depois de comer. Também tem essa questão para não desenvolver a questão Atrapalha do também. refluxo, né? Eu tô percebendo que a nossa conversa aqui tá boa. Tem muita coisa que a gente pode fazer com relação à voz. Você que é profissional, que percebeu, de repente é professor, ou até uma profissão que a gente não incluiu aqui, cuida direitinho. E pensa em todos os aspectos da sua vida que podem promover essa ferramenta tão maravilhosa que Deus nos deu. Quero agradecer a todos vocês pela participação. A gente continua aqui tomando chazinho, conversando mais. Faz aí, depois conta pra gente como é que ficou. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde. Tchauzinho. Tchau. Você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais esperando por você. Olha só, conteúdo exclusivo. Clica aqui e assine nosso canal. Vai ser ótimo para você.